Era uma madrugada de outubro, quando a vida de Jonas Pereira mudou para sempre. Às 3 da manhã, sozinho em sua cabine, dirigindo seu caminhão pela Via Dutra, ele jamais poderia imaginar que aquela viagem rotineira se transformaria num encontro que abalaria todas as suas certezas sobre o mundo. O que começou como um simples piscar de luzes no retrovisor se transformou em algo que até hoje, 15 anos depois, ainda faz suas mãos tremerem quando precisa contar. 3 figuras apareceram do nada naquela estrada deserta, e o que elas revelaram sobre o destino de Jonas continua assombrando não apenas ele, mas todos que ouvem essa história. Jonas sempre foi um homem de fé silenciosa. 52 anos de vida, 30 deles nas estradas brasileiras, carregando de tudo um pouco entre São Paulo e Rio de Janeiro. Suas mãos calejadas conheciam cada curva daquela rodovia, cada posto de gasolina, cada borracharia. Era um homem que encontrava Deus no ronco constante do motor, na solidão contemplativa das madrugadas, no ritual sagrado de conferir os pneus antes de cada viagem. Sua pele negra carregava as marcas do sol que entrava pela janela do caminhão, histórias escritas em cada linha de expressão que o tempo havia desenhado em seu rosto. Naquela noite específica, algo já parecia diferente desde o momento em que ele saiu do pátio de carga em Guarulhos. O ar estava denso, carregado de uma eletricidade estranha, que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem sem razão aparente. Jonas havia carregado o caminhão com equipamentos médicos que precisavam chegar ao Rio antes do amanhecer. Era uma carga valiosa, daquelas que não permitem paradas desnecessárias. Mas havia algo mais naquela atmosfera, uma presença que ele não conseguia definir, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. A chuva havia cessado há pouco, deixando o asfalto espelhado, refletindo as luzes dos poucos veículos que cruzavam a madrugada. Jonas mantinha o rádio desligado, preferindo o silêncio meditativo que sempre o acompanhava nessas horas mortas. Foi então que percebeu as primeiras luzes. Não eram faróis comuns. 3 pontos luminosos apareceram em seu retrovisor, mantendo uma distância constante, pulsando numa frequência que parecia sincronizada com as batidas de seu coração. Ele diminuiu a velocidade, esperando que o veículo o ultrapassasse. As luzes diminuíram também. Acelerou novamente. Elas o acompanharam. O primeiro pensamento foi o mais óbvio: assalto. A Dutra, apesar de toda a modernização, ainda guardava seus perigos nas horas mortas. Jonas conhecia as histórias. Havia perdido amigos para a violência das estradas. Sua mão instintivamente foi para o celular no console, mas algo o deteve. Não era medo exatamente, mas uma sensação diferente, como se aquelas luzes não representassem perigo, mas sim um chamado que ele ainda não compreendia. Quilômetro 137. Jonas se lembra exatamente do marcador, porque foi ali que tudo mudou. As 3 luzes que até então o seguiam subitamente apareceram à sua frente. Não havia curva, não havia retorno, elas simplesmente materializaram-se adiante, flutuando sobre o asfalto molhado. Jonas pisou no freio com força, o caminhão derrapando levemente antes de parar completamente. Seu coração martelava no peito enquanto observava, incrédulo, as luzes tomarem forma. 3 figuras emergiram da luminosidade. Não caminhavam. Pareciam deslizar sobre o chão sem tocá-lo verdadeiramente. Vestiam algo que Jonas só conseguia descrever como túnicas de luz líquida, um tecido que parecia feito da própria aurora boreal, mudando de cor a cada movimento sutil. Seus rostos eram humanos e ao mesmo tempo não eram. Havia uma simetria perfeita demais, uma beleza que transcendia qualquer conceito terreno de estética. Os olhos, principalmente os olhos, continham galáxias inteiras girando em suas íris. O medo inicial de Jonas se dissolveu numa paz profunda, inexplicável. Era como se cada célula de seu corpo reconhecesse aquelas presenças, como se sua alma sempre soubesse que esse encontro aconteceria. Ele desceu do caminhão, suas pernas tremendo não de terror, mas de uma reverência ancestral que brotava de algum lugar profundo de seu ser. O ar ao redor das figuras vibrava com uma energia palpável, fazendo com que cada respiração enchesse seus pulmões não apenas de oxigênio, mas de algo mais puro, mais essencial. A primeira figura se aproximou. Quando falou, sua voz não vinha de sua boca,
mas ressoava diretamente na mente de Jonas, em português perfeito, mas com harmonias que nenhuma língua humana poderia reproduzir. Jonas Pereira dos Santos. A voz disse seu nome completo, cada sílaba carregada de um conhecimento profundo, como se conhecesse não apenas seu nome, mas cada momento de sua existência, cada escolha, cada arrependimento, cada momento de alegria. Não temas, continuou a figura, e Jonas percebeu que lágrimas escorriam por seu rosto sem que ele soubesse quando havia começado a chorar. Fomos enviados para te mostrar algo que mudará não apenas tua vida, mas a vida daqueles que tua história tocará. A segunda figura se aproximou, estendendo a mão. Jonas hesitou por um momento, olhando para sua própria mão calejada, marcada pelo trabalho, pela vida dura, e então para aquela mão luminosa que parecia conter o próprio cosmos em suas linhas. Quando Jonas tocou aquela mão luminosa, o mundo como ele conhecia deixou de existir por um instante infinito. Não foi uma viagem no sentido físico, mas uma expansão de consciência que o levou através de camadas de realidade que sua mente lutava para compreender. Ele viu sua vida inteira desenrolar-se como um tapete cósmico. Cada entrega que fizera, cada pessoa que encontrara nas estradas, cada momento de solidão na cabine do caminhão, tudo conectado por fios dourados de propósito que ele nunca havia percebido antes. A segunda figura se aproximou, e quando falou, sua voz carregava o peso de 1000 tempestades e a suavidade de todas as manhãs de primavera que já existiram. Jonas, tu carregaste mais do que cargas em teu caminhão todos esses anos. Carregaste esperanças, sonhos, medicamentos que salvaram vidas, cartas de amor, últimas vontades. Cada quilômetro que percorreste foi uma oração em movimento, mesmo quando não sabias que estavas orando. Jonas viu flashes de momentos que havia esquecido. Aquela vez em 2008, quando parou para ajudar uma família quebrada na beira da estrada, compartilhando sua marmita e usando o rádio para chamar socorro. A criança daquela família, ele agora via, cresceria para se tornar médica, salvando centenas de vidas. Viu a vez em que, sem saber, transportou o remédio que salvaria uma menina de 9 anos em Resende, uma menina que um dia se tornaria professora e mudaria o destino de uma comunidade inteira. Mas há algo mais, disse a terceira figura, movendo-se pela primeira vez. Sua presença era diferente das outras duas, mais antiga, como se carregasse o peso de eras incontáveis. Tu foste escolhido não pelo que fizeste, mas pelo que ainda farás. Em 3 dias, Jonas, tu passarás por aqui novamente. Haverá um acidente, um ônibus escolar, 42 crianças. Tu serás o primeiro a chegar. O estômago de Jonas se revirou. Ele quis falar, gritar, perguntar 1000 coisas, mas sua voz havia sumido. As imagens começaram a fluir em sua mente. O ônibus amarelo tombado, a chuva torrencial, os gritos. Mas também viu suas próprias mãos trabalhando, quebrando vidros, puxando crianças para a segurança, seu caminhão servindo de abrigo, seu kit de primeiros socorros, salvando vidas até a chegada do socorro. Por que me mostram isso? Jonas finalmente conseguiu sussurrar, sua voz rouca de emoção. Por que não impedem que aconteça? A primeira figura se aproximou novamente, e Jonas sentiu um calor reconfortante envolver seu corpo. O livre-arbítrio é sagrado, Jonas. Não podemos mudar o que está para acontecer, mas podemos garantir que o instrumento de salvação esteja no lugar certo, na hora certa. Tu és esse instrumento. Sempre foste. Cada quilômetro que dirigiste, cada noite em claro, cada momento de solidão nas estradas, tudo te preparou para este momento. E aí, galera, vocês estão acompanhando? Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu fico imaginando quantos de vocês já passaram pela Dutra, quantos já sentiram essa energia diferente nas estradas desertas da madrugada. Qual foi a história aqui do canal que mais mexeu com vocês? Porque essa do Jonas, meus amigos, ela ainda está só começando a revelar suas camadas mais profundas. Jonas sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se ajoelhou ali mesmo, no asfalto molhado, não por submissão, mas porque o peso da revelação era demais para seu corpo carregar de pé. Lágrimas fluíam livremente agora, lavando anos de dúvidas sobre seu propósito. Anos questionando se sua vida simples de caminhoneiro tinha algum significado maior.
As 3 figuras o cercaram, e ele sentiu uma energia fluir através dele, fortalecendo não apenas seu corpo, mas algo mais profundo. Sua determinação, sua fé, sua compreensão de que cada vida tem um propósito entrelaçado no tecido maior da existência. Há mais uma coisa, disse a segunda figura, e Jonas percebeu uma mudança na atmosfera, como se até mesmo aqueles seres celestiais carregassem o peso do que estava por vir. Depois do resgate, tu serás testado. Haverá aqueles que não acreditarão, que te chamarão de louco, que tentarão desacreditar teu testemunho. A mídia, as autoridades, até mesmo alguns que tu salvará, questionarão tua história. Jonas assentiu lentamente. Ele entendia. Um caminhoneiro negro alegando ter sido avisado por anjos sobre um acidente? Ele podia imaginar as reações, os olhares, as acusações. Mas algo havia mudado dentro dele. A verdade que agora carregava era maior que qualquer ceticismo, mais forte que qualquer dúvida que pudessem lançar sobre ele. A terceira figura estendeu algo em sua direção. Era pequeno, cabendo na palma da mão de Jonas, um cristal que pulsava com a mesma luz que emanava dos seres. Isto permanecerá contigo como testemunho, não para provar nada aos outros, mas para te lembrar nos momentos de dúvida de que isto foi real, de que teu propósito é real. Jonas pegou o cristal, sentindo seu calor pulsar através de sua mão. Era sólido, real, inquestionavelmente presente. Ele o apertou contra o peito, sentindo sua energia sincronizar com seu coração. As figuras começaram a se afastar, sua luz começando a diminuir, mas não de forma abrupta. Era como o nascer do sol ao contrário, uma despedida gentil que permitia que seus olhos se ajustassem gradualmente de volta à escuridão da madrugada. "Espera!" Jonas gritou, se levantando. "Nem sei quem vocês são. Anjos? Mensageiros? Como vou explicar?" A primeira figura se virou uma última vez, e Jonas jurou ter visto algo como um sorriso naquele rosto impossível de descrever completamente. "Nós somos o que tu precisas que sejamos, Jonas. Para alguns somos anjos, para outros somos a manifestação do divino. Para ti, somos simplesmente a confirmação de que tua vida importa, de que cada escolha que fizeste te trouxe a este momento. O que tu chamarás de nós é menos importante do que o que farás com este conhecimento." E então elas desapareceram, deixando Jonas sozinho na estrada escura, o cristal pulsando contra seu peito como um segundo coração. Ele ficou ali parado por longos minutos, talvez horas. O tempo havia perdido seu significado normal. O caminhão continuava ligado, seu motor roncando pacientemente, como um animal fiel esperando seu dono retornar de uma jornada que só ele havia feito. Jonas olhou para suas mãos, as mesmas mãos de sempre, calejadas, marcadas, mas agora carregando um conhecimento que as transformava em instrumentos de algo maior. Os 3 dias seguintes foram os mais longos e ao mesmo tempo os mais curtos da vida de Jonas. Ele tentou manter sua rotina, fazer suas entregas, conversar com os outros caminhoneiros nos postos de parada, mas tudo parecia diferente agora. Cada pessoa que encontrava, ele se perguntava sobre seus fios dourados, sobre os propósitos entrelaçados que só havia vislumbrado naquela noite. Sua esposa, Maria, notou a mudança. "Você está diferente, Jonas," ela disse na segunda noite, tocando seu rosto com aquela ternura de 30 anos de casamento. "Seus olhos... é como se você tivesse visto algo que o resto de nós ainda não consegue ver." Jonas queria contar a ela. Desesperadamente queria compartilhar o peso daquela revelação, mas algo o impedia. Não era a proibição dos seres que havia encontrado, mas uma compreensão intuitiva de que algumas verdades precisam ser vividas antes de serem contadas. Ele apenas a abraçou mais forte, beijou sua testa e disse: "Em breve, meu amor, em breve você vai entender." No terceiro dia, Jonas estava na estrada como previsto. Havia chovido durante toda a manhã, exatamente como nas visões que recebera. Ele manteve velocidade reduzida, cada sentido em alerta máximo, o cristal esquentando gradualmente contra seu peito como um aviso silencioso. Quilômetro 142. 5 quilômetros além de onde havia encontrado os seres. A curva adiante. Jonas já estava diminuindo quando ouviu:
O som inconfundível de pneus cantando no asfalto molhado, metal se retorcendo, vidro estilhaçando. Ele parou o caminhão estrategicamente, já sabendo exatamente onde seria necessário, e correu. O ônibus escolar estava exatamente como havia visto, tombado na ribanceira, algumas crianças já gritando, outras assustadoramente silenciosas. Jonas não hesitou. Seus movimentos eram fluidos, guiados por um conhecimento que transcendia o momento. Quebrou a saída de emergência com a barra de ferro que já havia separado, entrou pelo buraco, ignorando os cortes dos vidros em seus braços. A primeira criança que puxou era uma menina de talvez 7 anos, inconsciente, mas respirando. Depois, um menino, chorando mas ileso. Um por um, Jonas os foi retirando, seus braços encontrando força que não sabia possuir. Outras pessoas começaram a parar, atraídas pelos sinais de emergência que ele havia ligado em seu caminhão. "Ajudem aqui!" Ele gritava, coordenando o resgate, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. "Vocês dois, segurem essa parte. Senhora, use meu kit de primeiros socorros, está na cabine." 42 crianças. Ele contou cada uma enquanto as tirava ou ajudava outros a tirá-las. O motorista, um senhor de 60 anos que havia tido um infarto ao volante, foi o último. Jonas fez massagem cardíaca nele por 15 minutos, até os paramédicos chegarem. 15 minutos que pareceram horas, suas mãos comprimindo ritmicamente, enquanto murmurava orações que não se lembrava de ter aprendido. Quando a última ambulância partiu, quando o último policial terminou de anotar seu depoimento, Jonas se sentou na beira da estrada, exausto além do físico. Suas roupas estavam rasgadas, ensanguentadas, seus braços cobertos de cortes dos vidros, mas ele mal sentia a dor. O que sentia era uma completude, como se toda a sua vida tivesse sido uma preparação para aquelas 2 horas de caos e salvamento. Foi então que a repórter se aproximou, uma jovem com olhos atentos e um microfone que parecia pesado demais para o momento. "Senhor Jonas, o senhor foi o primeiro a chegar. Os paramédicos disseram que se não fosse sua ação rápida, pelo menos metade dessas crianças. Como o senhor estava tão preparado? Como sabia exatamente o que fazer?" Jonas olhou para ela, depois para a câmera, sabendo que aquele era o momento sobre o qual havia sido advertido. Ele poderia simplesmente dizer que foi coincidência, que sua experiência nas estradas o havia preparado, que foi sorte. Seria mais fácil, mais aceito, mais normal. Mas o cristal pulsava contra seu peito, lembrando-o de que algumas verdades precisam ser ditas, não importa o custo. "Eu fui avisado", ele disse simplesmente, sua voz carregando uma convicção que fez a repórter dar um passo para trás. 3 noites atrás, nesta mesma estrada, 3 seres, podem chamar de anjos se quiserem, me mostraram o que aconteceria. Me prepararam. Me disseram que eu precisava estar aqui. Ele viu a descrença nos olhos dela. Viu o cinegrafista baixar a câmera, viu os policiais se entreolharem. Mas continuou. "Eu sei como isso soa. Sei que vão dizer que estou em choque, que é trauma, que inventei isso para lidar com o que aconteceu. Mas cada uma daquelas 42 crianças está viva porque algo maior que todos nós quis que fosse assim." As consequências vieram rápidas. O vídeo viralizou. "Caminhoneiro herói alega visão de anjos", com milhões de visualizações e comentários que iam do apoio fervoroso ao escárnio cruel. Jonas foi chamado de tudo: profeta, mentiroso, herói, louco. Psicólogos em programas de televisão explicavam sobre alucinações causadas por estresse. Líderes religiosos debatiam a natureza das revelações divinas. Céticos dissecavam cada detalhe procurando provas de fraude. Mas algo extraordinário começou a acontecer. Uma das mães, cujo filho de 8 anos havia sido salvo, procurou Jonas uma semana depois. Ela trazia consigo um desenho que o menino havia feito 3 noites antes do acidente. 3 figuras luminosas ao lado de um caminhão. Ele disse que os anjos mostraram para ele um homem bom que ia salvá-lo. Ela disse entre lágrimas: "Desenhou o Senhor, Jonas. Desenhou o Senhor antes de te conhecer." Outras sincronicidades começaram a surgir. O padre da igreja local revelou que havia sonhado com o acidente na mesma noite que Jonas encontrou os seres. Uma das professoras que estava no ônibus contou que,
Momentos antes do acidente, sentiu uma voz dizendo para manter as crianças calmas que a ajuda estava chegando. O próprio motorista, recuperado do infarto, jurou que viu 3 presenças luminosas ao seu lado enquanto Jonas fazia a massagem cardíaca. Jonas nunca mostrou o cristal para ninguém, exceto Maria. Na noite em que finalmente contou tudo para ela, ele o colocou em suas mãos. Ela chorou ao senti-lo pulsar. Chorou ao entender o peso que seu marido havia carregado sozinho por aqueles dias. Eu sempre soube, ela sussurrou. Sempre soube que você era especial, Jonas. Não desse jeito, não com anjos e milagres, mas sempre soube que Deus tinha um propósito maior para você. Os anos passaram. Jonas continuou dirigindo, continuou fazendo suas entregas, mas agora com uma diferença. Ele se tornou conhecido nas estradas como o Anjo da Dutra. Caminhoneiros procuravam por ele nos postos, pedindo conselhos, orações, às vezes apenas querendo estar perto de alguém que havia tocado o divino. Ele nunca se recusava a ouvir, nunca se cansava de contar sua história, mesmo para aqueles que claramente não acreditavam. 15 anos depois, Jonas ainda dirige. O cristal ainda pulsa contra seu peito, mais fraco agora, mas constante como seu próprio coração envelhecido. Às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, quando a estrada se estende infinita à sua frente, ele jura ver 3 luzes no retrovisor, acompanhando-o, lembrando-o de que cada quilômetro ainda é uma oração, cada entrega ainda é um ato de fé. As 42 crianças que ele salvou cresceram. Uma se tornou médica, outra professora. Um se tornou padre. Muitos procuraram Jonas ao longo dos anos para agradecer, para entender, para tentar processar o milagre do qual fizeram parte. Ele recebe todos com a mesma humildade, o mesmo sorriso gentil. Eu fui apenas o instrumento, sempre diz. O milagre foram vocês sobrevivendo para cumprir seus próprios propósitos. E é assim que termina, ou melhor, continua, a história de Jonas Pereira dos Santos, o caminhoneiro que encontrou anjos na Via Dutra. Não com um final grandioso, mas com a continuação silenciosa de uma vida transformada pelo toque do divino. Cada dia, cada entrega, cada quilômetro percorrido agora carrega o peso e a leveza de saber que nenhuma vida é pequena demais, nenhum propósito é insignificante demais, quando vista pela perspectiva da eternidade. Pessoal, se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa lembrar que milagres ainda acontecem, que propósitos existem mesmo quando não conseguimos vê-los. Se inscreve no canal para mais histórias como essa. Histórias que nos lembram que o extraordinário muitas vezes se esconde no ordinário, esperando apenas o momento certo para se revelar. E lembra, às vezes os anjos aparecem, às vezes eles dirigem caminhões, e às vezes eles são você mesmo no lugar certo, na hora certa, pronto para ser o milagre na vida de alguém. Até a próxima, família. Que as estradas da vida sempre tragam vocês de volta para casa em segurança.